Ministro Fachin, antes de tudo, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político agradece muito a deferência do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente Vossa Excelência, para com a nossa Academia, que procurou o Tribunal Superior Eleitoral para que juntos, como em outras ocasiões, estivéssemos nesse projeto de resgate da memória do direito eleitoral brasileiro. Amanhã, na Cinemateca de São Paulo, será o primeiro passo, o nosso primeiro movimento desse projeto, com a apresentação das 3 entrevistas que fizemos com Elaine Macedo, a primeira presidente do TRE, com o Arnaldo Malheiros, conhecido advogado eleitoralista, e com Tito Costa, que quando nasceu a Justiça Eleitoral, ministro, tinha 9 anos. Completa 100 anos Tito Costa, agora em dezembro. Então, é com muita alegria que esse ato concebido pela Abradep foi abraçado generosamente pelo TSE e será integrado em toda a comunicação do Tribunal para que tenha a sua visualização amplificada com todos os movimentos que o Tribunal pode fazer nesse sentido. Ao mesmo tempo em que comemoramos os 90 anos da Justiça Eleitoral, que em breve terá um novo código, se tudo der certo. O novo Assis Brasil, ministro Fachin, é mulher e atende pelo nome de Margarete Coelho. Ao mesmo tempo em que comemoramos os 90 anos da Justiça Eleitoral, possivelmente o novo código, temos que registrar também que é um momento de defesa da Justiça Eleitoral. Então, não apenas nesse ato, nós queremos reiterar todas as manifestações que a Abradep fez, ministro, e a Abradep é uma academia formada de 400 integrantes, professores, juízes, promotores, advogados, muitos servidores da Justiça Eleitoral, e não há uma única voz dissonante na defesa da Justiça Eleitoral e no sistema de votação e totalização. Se uma academia de 400 integrantes tem unanimidade, é um sinal importante. Parecia desnecessário, mas dado o momento que vivemos, para além de comemorar os 90 anos, é preciso registrar a defesa da nossa Justiça Eleitoral. E para terminar, registro que entreguei ao ministro Fachin, saindo da gráfica, o nosso livro de comentários aos enunciados das primeiras jornadas de direito eleitoral, uma parceria entre a Abradep e o Tribunal Superior Eleitoral, e registro que consignei que, na dedicatória que fiz ao ministro Fachin, que tenho o ministro Fachin como o atual guardião da democracia brasileira. Muito obrigado pela atenção. Senhoras e senhores, a seguir ouviremos o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin. Senhoras e senhores, cumprimento o professor Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, que é o coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Abradep. Este tribunal sente-se honrado com a presença também de Suas Excelências, a senhora ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, da senhora deputada federal Margarete Coelho. Cumprimento especial também todos os servidores e servidoras desta casa. Eu faço em nome de aqui presente Kleber Schumann, e que está à frente desta atividade relevante por parte do TSE, que concerne aos 90 anos da Justiça Eleitoral. E me permito dizer que o Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, ao fazer sua saudação, foi generoso em demasia no que diz respeito às referências pessoais, nada obstante tenha sido certeiro quanto às 2 diretrizes deste termo de cooperação que hoje firmamos. A primeira delas concerne a memória institucional e, portanto, é fundamental as instituições preservarem a sua memória. É fundamental a um próprio país, a uma nação, preservar a sua memória. Esta diretriz é uma diretriz que tem o nosso apoio integral, a nossa acolhida integral, e é neste abraço institucional entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Abradep
que nós implementamos precisamente esta primeira diretriz. A ela se soma uma segunda, que é preservar o processo democrático brasileiro. Isso significa, portanto, que na exata medida que se faz o registro da memória, e o doutor Luiz Fernando citou, inclusive, alguns depoimentos, que se faz o registro da memória oral de pessoas que participaram e participam da construção do direito eleitoral, da justiça eleitoral, do processo eleitoral no Brasil, nós estamos contribuindo para o aprimoramento da justiça eleitoral e, evidentemente, de modo especial, para a preservação e fortalecimento da democracia. Por isso, é com enorme alegria que no dia de hoje aqui nós selamos uma importante cooperação entre esta Corte e a Abradep. A Abradep, como se sabe, reúne entre seus membros alguns dos mais relevantes nomes relacionados ao direito eleitoral deste país. Atuante no propósito de fomentar um debate equilibrado e qualificado sobre democracia, a Academia promove estudos, capacitação e difusão de conhecimentos relacionados ao direito eleitoral e, bem assim, a intersecção entre direito e política. Parceira constante desse Tribunal da Democracia em diversos projetos e ações, a Abradep colabora na valorosa aproximação do Tribunal com a comunidade acadêmica, além de difundir preceitos que nos são comuns, como a conscientização a respeito do processo eleitoral e a importância do exercício democrático do direito ao voto. Nesta oportunidade, aqui, portanto, enaltecemos os esforços que são reunidos na preservação da história e no resgate da memória da justiça eleitoral. Por meio desse termo de cooperação, e gostaria de salientar o número, o 82º, o que revela, portanto, um conjunto expressivo de parcerias institucionais, por meio desse termo de cooperação, iniciativa originada dos atos comemorativos dos 90 anos da Justiça Eleitoral, o que também me leva a reiterar os cumprimentos a toda a equipe deste tribunal à frente dessas comemorações. Aqui e em decorrência serão apresentados, serão produzidos documentários com entrevistas de personalidades que muito contribuíram para a justiça eleitoral. É um projeto de importância inestimável, pois, para além da celebração, todo este material resgatará acontecimentos por meio do registro da história, com possibilidade de documentação de fatos e, portanto, teremos um acervo ainda maior e mais qualificado para evitar a ação dissipatória do tempo. Nada pior para um país ou para uma instituição do que o esquecimento. Aqui é fundamental que se preserve a memória e, por isso, agradecemos imensamente o apoio da Abradep, com a certeza de que a parceria transcende o ambiente e o âmbito institucional, constituindo relevante marco na história da justiça eleitoral e, por que não dizer, a própria história do Brasil. Concluo esta saudação, cumprimentando a todos e a todas presentes, enaltecendo que no dia de hoje a Justiça Eleitoral e a Abradep se dão as mãos pela memória, pelo direito, pela justiça e pela democracia. Por isso, é um momento de realçar alguns imperativos éticos que são comuns à memória, à democracia, ao direito e à justiça. O primeiro desses imperativos éticos é privilegiar um agendamento propositivo, aptos a associar aos desafios do Brasil, aos correspondentes caminhos e soluções. É fundamental, para tanto, abandonar a lógica dos ataques e adotar uma agenda propositiva de soluções para o Brasil. Em segundo lugar,
Um segundo imperativo ético é também mandatório que se recuse a retórica conflitiva. Como já se escreveu, quem responde ao ódio com ódio, pelo ódio já foi contaminado. Propaguemos a paz. Por isso almejamos paz e segurança nas eleições. Por isso, também é imperativo ético reprovar expedita expressamente toda forma de violência, especialmente a violência de gênero, seja ela física ou simbólica. Como também é fundamental denunciar atos antidemocráticos, porque não podemos permitir que aquilo que é antidemocracia se naturalize. E, por último, um quinto imperativo ético é fundamental preservar o patrimônio democrático, preservar o Estado de Direito, as instituições públicas e os fundamentos da democracia. Neste abraço de hoje, entre o TSE e a Abradep, abraço esse iluminado pelas presenças que aqui comparecem a este evento. Reitero meus agradecimentos à deputada Margarete Coelho, ilustre parlamentar federal, eleitoralista, respeitadíssima, dentro e fora do parlamento. Ministra Maria Cláudia Buchianeri, que também, desde a primeira hora, se irmana com os projetos mais importantes desta casa, de modo especial o TSE Mulheres. Cumprimento, mais uma vez, Kleber Schumann, em nome de quem saúdo todos que cuidam desse projeto importante da memória dos 90 anos, e reitero os meus cumprimentos pessoais ao professor Dr. Luiz Fernando Pereira Casagrande Pereira, a quem tive a honra de ser professor na graduação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E percebe-se nitidamente que, se os professores cumprirem a sua função, os alunos se tornam o que eles devem ser, melhores que seus professores, e é o caso. Cumprimento assim a todos os presentes, a imprensa que acompanha este evento, e concluo dizendo que é hora de união. União em torno de um agendamento propositivo para o Brasil, união em torno da institucionalidade e da normalidade eleitoral, união em torno da legalidade constitucional em respeito à memória e em respeito ao futuro da democracia. Muito obrigado pela presença de todos e de todas.